irmãos, quero saudar a amada igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que nessa noite estão aqui conosco para participar dessa celebração que é o nosso culto de ceia. E você que está aí nos acompanhando através do YouTube, que você também possa, nesse momento, estar meditando na palavra do Senhor. Amados, nós queremos também pedir a você que está participando através do YouTube, para que você possa se inscrever no nosso canal, você possa acionar o sininho para receber a comunicação de novas postagens, e principalmente, compartilhe essa mensagem, compartilhe a palavra de Deus, para que outros também tenham acesso às boas novas de salvação. Hoje é um culto especial, culto de ceia do Senhor, e nós vamos estar meditando no capítulo 26 do Evangelho escrito por Mateus. Esse capítulo é um prelúdio da morte do Senhor Jesus Cristo. E a passagem que nós estaremos lendo, em especial, versículos 26 a 29, trata da ceia do Senhor e da instituição da ceia do Senhor como parte agora da igreja, como mandamento de Deus para as nossas vidas. Jesus, ele está declarando, está dizendo aos seus discípulos algo muito importante acerca do significado da sua morte. E a menos que entendamos o que Jesus está fazendo na cruz, nunca seremos capazes de apreciar a própria cruz. A cruz que foi motivo de escândalo, porque na cruz eram levados aqueles criminosos, aqueles que se rebelavam contra o Império Romano. A cruz, a morte na cruz, era considerado algo indigno pelos judeus. E aí, Jesus é levado ao madeiro, e há todo um simbolismo através do ato de Jesus na cruz do Calvário. E nós precisamos entender o significado da cruz para as nossas vidas, o significado da cruz para o cristianismo, em especial nos dias que nós vivemos, aonde há guerras e rumores de guerras, aonde as pessoas estão cada vez mais ansiosas, aflitas, preocupadas com o seu amanhã, e nada melhor do que a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, para trazer paz ao coração dos aflitos, para trazer cura àqueles que estão enfermos da alma. Assim, eu quero convidá-los a acompanharem a leitura da palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 29. A palavra de Deus diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Amados, o contexto dessa passagem é exatamente a celebração da Páscoa judaica. Jesus, ele está celebrando a Páscoa dentro dos muros de Jerusalém. Esta não é uma noite qualquer, não é mais uma noite que estava acontecendo em Jerusalém, não era mais uma noite que acontecia entre o povo judeu. Esta é a noite de todas as noites. Este é o 14º dia de Nissan. Esta é a noite da celebração da Páscoa judaica, a noite que o povo judeu se reunia para celebrar a libertação dos filhos de Israel do Egito. Desde que Moisés, recebendo instrução do Senhor, havia instituído a Páscoa, o povo de Israel se reunia em Jerusalém, nas suas casas, para celebrar aquele grande êxodo, a grande libertação que o Senhor havia lhes concedido quando eles estavam escravos no Egito. Esta é a noite em que as famílias judias de toda a terra celebravam sua libertação do mal.
elas foram libertas do Egito, da escravidão. Como o povo judeu, como o povo de Israel foi libertado do Egito? Eles foram separados, foram santificados pelo sangue do Cordeiro Pascal. Eu acredito que todos se lembrem daquelas orientações que Deus havia dado a Moisés, a Arão, para que o povo de Israel cumprisse. Eles deveriam imolar um cordeiro e o sangue ser colocado nos umbrais das portas, porque o anjo iria passar, e as casas que tivessem aquele sinal, aquela marca, seriam preservados. Mas aonde não existisse, o primogênito seria tomado. Queridos, aquela mancha, aquela marca, seria a marca de que aquela família estava separada, santificada por Deus. Eles teriam, caso não obedecessem àquele mandato, o mesmo destino que as famílias do Egito tiveram. O que foi a diferença então entre Israel e o Egito? Foi o sangue do Cordeiro Pascal. E quando Jesus institui a ceia do Senhor, os próprios discípulos ainda tinham à sua boca o sabor do Cordeiro Pascal, porque eles estavam celebrando a Páscoa judaica. E na Páscoa, um cordeiro era consumido por aqueles que faziam parte daquela refeição. E mesmo quando ainda mastigavam a comida da festa da Páscoa, Jesus lhes fala agora de uma nova aliança. Eles estavam ainda debaixo da velha aliança, mas Jesus então lhes anuncia um novo tempo, um novo momento nas suas vidas. No versículo 26, você verá Jesus tomando o pão e explicando o seu significado. Nos versos 27 e 28, Jesus então toma o cálice da ceia do Senhor e também explica o seu significado. E aí no versículo 29, você verá Jesus fazer uma promessa gloriosa. É uma promessa que todo cristão deve levar a sério e deleitar-se nela. Eu sei que nos nossos dias, amados, diante do ativismo, diante do secularismo que muitos acabam abraçando, diante mesmo de uma sociedade hedonista que influencia o povo cristão, às vezes nós nos esquecemos do sentido do pão e do vinho. Nós deixamos de nos apropriar da promessa constante nessa passagem. Mas como pastor, nós precisamos alertar a igreja do Senhor, a noiva que foi comprada e lavada no sangue do Cordeiro de Deus, para estar atenta àquilo que Deus tem a falar às nossas vidas. Eu gostaria, queridos, de olhar esses 3 ensinamentos com você nessa noite. O primeiro deles, o estabelecimento da ceia do Senhor e o significado do pão. Vejamos aí o versículo 26. Nele, o Senhor estabelece a ceia do Senhor. Jesus dá o pão aos discípulos e fala do seu significado. Ele diz: tomem e comam, isto é o meu corpo. O pão era um dos elementos constantes na ceia, na Páscoa judaica. Eu já tive a oportunidade de pregar sobre essa temática da Páscoa judaica, e naquela ocasião eu falei do pão, sem fermento, que simbolizava a saída apressada do povo judeu do Egito. O pão era um elemento da Páscoa judaica, até hoje ainda é. E Jesus então faz uso desse elemento, e diz: tomem e comam, isto é o meu corpo. Acredito que os discípulos, naquele primeiro momento em que Jesus faz essa declaração, não tenham entendido muito bem. Mas Jesus, nesse momento, enfatiza o que vai fazer no dia seguinte. O que Jesus está por enfrentar. E ele fala nesse momento do seu corpo, como sendo simbolizado naquele pão, diante de tudo aquilo que ele iria sofrer, de tudo aquilo que ele iria passar, e que a igreja do Senhor deveria continuar firme, sabendo que o Senhor é Senhor da história, é Senhor da humanidade. Às vezes, nós ficamos perplexos, amados, diante das coisas que acontecem na história humana. Quando a gente lê, por exemplo, acerca da Primeira Grande Guerra Mundial, a gente vê milhares de vidas que foram ceifadas, se não milhões mesmo,
que foi realmente uma das piores tragédias que se abateu sobre a humanidade. Em seguida, alguns anos depois, imaginando que nós, enquanto humanidade, tivéssemos aprendido com o que aconteceu, veio a Segunda Grande Guerra Mundial. E também muitas vidas são perdidas. E de lá para cá, amados, nunca se deixou de ter guerras. Nunca deixou de se ver a barbárie do coração do homem. Quer seja naqueles países da África, ou da Ásia, ou até mesmo nos centros urbanos das grandes cidades, onde vidas são tiradas por banalidade. O valor da vida humana é quase nenhum. E Jesus então aponta para a humanidade um caminho, uma solução essa que não está na paz humana, solução essa que está em Jesus. É por isso que ele diz: eu vos dou a minha paz, não a paz do mundo. A paz do mundo é uma paz que para muitos, para ser conseguida, é através da guerra. A paz do mundo é uma paz temerária e temporária. Mas Jesus, ele oferece-se como sacrifício perfeito para trazer paz ao coração dos homens. É por isso que ele se coloca como o pão que desceu dos céus. Ao instituir a ceia do Senhor, Jesus está ligando a ceia com a celebração da Páscoa judaica, a fim de que nós possamos entender que ele está realizando um êxodo maior que o êxodo liderado por Moisés. Jesus está dizendo: olha, Moisés conduziu o povo da escravidão egípcia para a terra de Israel, a terra de Canaã. Eu realizo com o povo do Senhor um êxodo maior, porque eu os retiro da escravidão do pecado, povos de todas as tribos, de todas as raças, e os conduzo para a Canaã celestial, para a eternidade. Por isso que o êxodo de Cristo é muito superior ao êxodo de Moisés. Mas também, Jesus está explicando o significado da sua morte. É importante que seus discípulos percebam que a sua morte não é um acidente. Durante 3 anos, aqueles homens estiveram ao lado de Jesus, o viram ensinar, o viram operar milagres, o viram curar enfermos, realizar prodígios e sinais. E eles não poderiam entender que a morte de Jesus seria um acidente, seria algo inesperado do acaso. Não, é algo que Jesus está abraçando, que faz parte do plano de Deus, desde a fundação do mundo. Não era um plano B, não era um plano C, era o único plano de Deus para a salvação do homem. Daí que ele está instituindo uma nova ordenança a todos os cristãos, para que observassem em todas as eras, até que ele voltasse. Essa ordenança em si é projetada para fortalecer, amados, a nossa fé, e nos dar a certeza do seu amor e da certeza dos seus benefícios. O que Jesus está fazendo ali é mostrando para os seus discípulos, e extensivamente a cada um de nós, que a nossa fé tem que estar ancorada, tem que estar firmada em Jesus. É isso que ele mostra através daquele simbolismo. Jesus está celebrando a ceia da Páscoa, e dentre os elementos havia o pão, e naquela noite Jesus faz algo totalmente diferente. Ao partir o pão, todo judeu na Páscoa judaica diria: este é o pão da aflição que nossos antepassados comeram quando saíram do Egito. Talvez aqueles discípulos tivessem imaginado exatamente isso. Quando Jesus toma o pão, Jesus pudesse dizer, como qualquer rabi, como qualquer chefe de família, que aquele era o pão da aflição. É claro que não era o pão que foi feito ainda nos dias de Moisés, mas era um símbolo, como os judeus celebram. Mas, diferentemente, Jesus não faz uso dessa declaração. Jesus, ao contrário, ele diz: isto é o meu corpo.
Os discípulos devem ter ficado atordoados, surpresos com essa mudança drástica. Você já notou que em cada relato dos evangelhos, todos os 4 evangelhos, é enfatizado que Jesus partiu o pão. Esta é a essência da ordenança da ceia. E você pode perguntar, mas por que, pastor? Porque Jesus está apontando naquele momento para a sua morte, para o cumprimento de Isaías 53. Ele seria ferido pela iniquidade do seu povo, ele teria a ira de Deus caindo sobre ele, o castigo que nos traz a paz estaria sobre ele. E por seu quebrantamento, nós teríamos uma nova vida. Ele ganharia a nossa salvação, a nossa redenção. É isso que ele quer dizer quando ele declara: tomem e comam, isto é o meu corpo. O que Jesus está dizendo a eles ele está dizendo que o pão é de alguma forma magicamente transformada na sua própria carne? Não. O pão da ceia, quer seja aquele que Jesus utilizou com os seus discípulos, quer seja o pão que foi utilizado em todos os anos ao longo da história da igreja cristã, o pão que nós vamos estar utilizando hoje, não se transforma no corpo de Cristo. Você não vai estar mastigando um pedaço da carne de Jesus. Este pão é apenas um símbolo do corpo dado por Cristo, por amor de nós. Ele explica o que vai acontecer nas próximas horas. Jesus está usando o pão para apontar 2 realidades importantes. Primeiro, ele foca a sua atenção em seu corpo, falando do pão e identificando-o com o seu corpo. Jesus está dizendo que ele se dará como sacrifício em favor do nosso pecado. Se na celebração da Páscoa judaica, o pão da aflição simbolizava todo o sofrimento que o povo havia passado no Egito, agora, esse pão simboliza o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para nos dar salvação. Também, ele foca nossa atenção na fé. Se você observar lá no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus fala sobre o comer a sua carne e beber o seu sangue. Parece coisa assim difícil de compreender. Jesus está dizendo que as pessoas deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue. Isso significa, queridos, fé. Fé é o comer espiritual. É por isso que a metáfora do comer é usada aqui. Se você não comer, o que acontece é que você morre. Fisicamente, se nós deixarmos de nos alimentar, durante algumas horas, durante alguns dias, talvez até sintamos algum mal-estar. Mas se isso perdurar por muito tempo, isso pode causar a nossa morte. Do mesmo jeito, aquele que não participa do pão, aquele que não se deleita na ceia do Senhor, é porque algo está causando a sua morte espiritual. Nós precisamos entender, queridos, que aquele que não come do pão, é porque não acredita em Jesus, é alguém que está morto. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu estou na igreja. Quando Paulo dá as instruções acerca da ceia do Senhor, quando Paulo orienta a igreja de Corinto, ele fala de muitos que dormiam. E não dormir aqui tem um sentido de alguém que cochila enquanto o pastor está pregando. Eu sei que a minha voz parece até assim uma voz enveludada, assim uma coisa bem agradável, né? Quase não grito. Mas eu não me refiro a esses que tiram esse cochilo, não. Paulo está se referindo a pessoas que estão mortas espiritualmente. Pessoas que não estão comendo o pão, o corpo de Cristo de forma digna. E esse alerta, amados, é para que todos nós possamos compreender o verdadeiro sentido do pão. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos é: confie no que eu vou fazer. Jesus já havia falado acerca da sua morte na cruz. Alguns não tinham aceito, alguns como Pedro até mesmo o haviam repreendido. Mas Jesus está dizendo: confiem, confiem, tenham fé.
é a maneira, queridos, como nós podemos nos apropriar dos benefícios da cruz. Quando nós participamos do pão, quando nós entendemos o significado desse alimento, entendemos tudo aquilo que Jesus sofreu por amor a nós na cruz do Calvário. Eu gosto muito desse cântico que nós tivemos a oportunidade aqui de adorar a Deus durante o ofertório. E toda vez que eu ouço esse cântico, vem sempre aquele filme, né, que foi feito sobre a morte de Cristo. Eu acho que foi até dirigido pelo Mel Gibson. É um filme impactante. Por quê? Porque mostra, revela um pouco de todo o sofrimento que Jesus passou. Procura se aproximar o mais que possível do sofrimento que era infringido a alguém que era condenado à morte de cruz durante o período do Império Romano. Mas o sofrimento de Jesus não se devia apenas às chicotadas que dilaceravam a sua pele, que rasgavam a sua carne. O sofrimento de Jesus não era apenas pelo peso da cruz que ele teve que carregar, depois de estar tão fragilizado, com todas as afrontas recebidas pelos soldados romanos. Mas o maior de todos os sofrimentos, é porque ele levava sobre si o seu pecado e o meu pecado. Em nenhum momento, ele pensou em voltar atrás. Ele pediu forças ao Pai. Queridos, precisamos entender o grande amor de Cristo por cada um de nós. É por isso que enquanto a igreja do Senhor, nós precisamos estar firmados, estarmos ancorados na pessoa de Jesus, e não permitir que nada, nem ninguém, ofusque o brilho da eternidade com Deus. Infelizmente, o que nós vemos hoje, é que muitos acabam seguindo por caminhos de morte, se deixando levar pelo pecado. Precisamos estar atentos, precisamos buscar Deus continuamente. É por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. Precisamos orar constantemente, precisamos vigiar, porque o nosso inimigo está como leão ao nosso derredor. Mas entenda que maior é aquele que está com você e comigo do que aquele que está no mundo. Ele alcançou a vitória, vitória essa, que por extensão, Ele tem concedido a você. O segundo ensino que nós encontramos aqui, queridos, é que o cálice liga a morte de Jesus com os sacrifícios da antiga aliança. Porém, é muito superior à antiga aliança. Veja os versículos 27 e 28. Ele diz: em seguida, Jesus tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Depois de ter tomado o pão, de ter partido o pão, de ter distribuído o pão com os de seus discípulos amados, agora ele pega o cálice. Ele exorta os seus discípulos a beberem dele, enfatizando a unidade dos crentes em união com Cristo. Queridos, ceia do Senhor é um tempo de inclusão, é um tempo de unidade, é um tempo de estarmos juntos. Durante a pandemia, por uma questão de saúde pública, nos vimos obrigados a não estar na casa do Senhor, e participamos da ceia de forma remota, inicialmente pelo Instagram, depois pelo YouTube, mas retomamos aos cultos presenciais, em especial a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é um culto da família, é um culto de estarmos juntos, é um culto de nós celebrarmos o amor de Deus nas nossas vidas e o amor que temos uns pelos outros, apesar das nossas diferenças. Precisamos entender a unidade que o Senhor traz para a sua igreja, através da unidade que temos com Ele. Essas palavras de Jesus, queridos, enfatizam que Jesus estabeleceu a nova aliança e comprou o perdão dos pecados.
quando Jesus levanta o cálice, ele o levanta e diz algo que nunca havia sido pronunciado nas últimas refeições antes. Não era a primeira vez que Jesus participava de uma Páscoa com os seus discípulos. Não era a primeira vez que Jesus participava de uma refeição com os seus discípulos. Mas foi a primeira vez que Jesus pronunciou essas palavras. Lucas e Paulo nos dizem o que Jesus disse. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Mateus registra para nós o versículo assim: isto é o meu sangue da aliança. E ao dizer isso, ele está ligando a sua morte com o Êxodo capítulo 24, versículo 8, quando Moisés aspergiu sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Essa declaração de Jesus, ela se ligava com aquilo que Moisés, lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 8, havia declarado. Aqui é onde a aliança é estabelecida entre Deus e o seu povo nos dias do Êxodo. E agora, uma nova aliança estava sendo firmada entre Deus e o seu povo, a sua igreja. Moisés aspergiu um pouco sobre o altar do sangue, e depois asperge um pouco sobre as pessoas, mostrando simbolicamente que elas estavam unidas a Deus, como seu Salvador e seu Redentor, que agora aquele povo, o povo de Israel, era propriedade do Senhor. E Jesus então está citando literalmente Êxodo 24, versículo 8, que diz: este é o sangue da aliança. Isso é o que Moisés disse enquanto aspergia o sangue sobre o altar e as pessoas. O que é que nós aprendemos nos versículos 27 e 28 de Mateus 26? Em primeiro lugar, esse é o único lugar onde sangue e aliança estão ligados no Antigo Testamento. Você não vai encontrar nenhuma outra passagem em que literalmente haja essa ligação entre o Novo e o Velho Testamento. Jesus está dizendo: a minha morte, em breve tempo, é um sacrifício de aliança. E no livro de Hebreus, nós vamos nos lembrar que o sangue de touro e bodes não perdoa pecados. É como se Jesus dissesse: olha, o sangue de touros, o sangue de animais, não perdoa, nunca perdoará pecados, mas o meu sangue sim. Ele está dizendo que a sua morte será um sacrifício de aliança que realmente trará perdão total, pleno, absoluto dos pecados. O povo de Israel continuamente, anualmente, precisava ir a Jerusalém, ao templo, oferecer os seus sacrifícios. E Jesus disse: olha, isso é passado. Isso é a velha aliança, porque o sangue de touro, o sangue de animais, não perdoa pecados, mas o meu sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do Filho de Deus, é que tem o poder para perdoar pecados. Em segundo lugar, observe que Jesus faz uma pequena, mas muito importante mudança na frase. Ele diz: isto é o meu sangue da aliança. O que ele está dizendo aqui, queridos, é que o seu sangue é o sangue que proporciona uma nova aliança. É como se ele dissesse assim: deixe-me lhes dizer uma coisa, meus irmãos, sou aquele que através do derramamento do meu sangue, trarei perdão dos pecados para todo o povo de Deus. Se a gente for lá em Isaías 53, verso 11, na segunda parte desse versículo, nós vamos ler que pelo seu conhecimento, o justo, o meu servo, justificará a muitos. E o que Jesus está dizendo aqui, é que o seu sangue será derramado em favor de muitos. Jesus morre pelos escolhidos de Deus, mas não por alguns, mas por muitos, aqueles que de toda tribo, língua e nação, e sua morte será para eles, assim como para os crentes sob a antiga aliança.
Ele morre pelo povo da aliança, Ele morre pelos escolhidos de Deus, Ele morre por aqueles que foram comprados, lavados no sangue do Cordeiro, Ele morre por todos aqueles que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É por isso que lá em João 3,16, há aquela declaração de que Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje, nós vivemos dias em que alguns ensinam o universalismo, em que as pessoas são orientadas a não se preocuparem com o pecado, a não temerem o diabo, a não olharem para o futuro. Mas a palavra de Deus não nos diz isso. A palavra de Deus nos mostra, queridos, é que não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Não há uma outra fórmula a não ser através do sangue do Cordeiro de Deus. É por isso que a igreja, ela não se afasta desse ensinamento. Passam-se os anos, mas a mensagem do Evangelho continua sendo a mesma. Ela não pode ser alterada. Grandes homens de Deus já subiram nesse púlpito, mas em todos eles, a mensagem da cruz foi aquilo que bradou dos seus lábios, e é isso que nós vamos continuar fazendo, proclamando o Evangelho da salvação. Em terceiro lugar, nos é revelado o porquê da sua morte, para perdão de pecados. Se você abrisse lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo 34, iria ler, na segunda metade do versículo: eles me conhecerão, todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Centenas de anos antes, o profeta Jeremias já profetizava aquele que perdoaria o pecado do homem. Jeremias havia prometido que chegaria o dia em que o Senhor perdoaria completa e finalmente a nossa iniquidade. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aos seus discípulos: é exatamente isso. Eu vim para que vocês tenham vida, mas não qualquer vida. Não é uma vida que simplesmente está limitada àquilo que vocês possam alcançar neste mundo. Isso é bom, mas não é uma vida que apenas pode lhes proporcionar felicidade, segundo os padrões humanos. Isso é bom, mas o que eu tenho a lhes oferecer é algo sobremodo superior. É isso, queridos, que nós precisamos entender, porque também em nossos dias, há aqueles que ensinam que a verdadeira felicidade se limita a apenas aquilo que você possa conquistar. Se você não tem uma boa casa, um bom carro, você é uma pessoa frustrada. Eu fico imaginando, meus amados irmãos, todos aqueles que, apesar da sua simplicidade, apesar dos dias difíceis, foram fiéis até a morte, não temeram as provações, e hoje, qualquer dificuldade, qualquer problema, já é motivo da gente murmurar contra o Senhor. É por isso que o Senhor diz: bebam dele todos. E por último, terceiro ensino, a ceia do Senhor traz em si uma promessa. Veja o versículo 29, eu lhes digo que de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Estas palavras, queridos, são uma promessa do Senhor Jesus Cristo, uma promessa que fortalece a esperança daqueles discípulos acerca da glória futura. Talvez no primeiro momento eles estivessem atordoados diante de tudo que estava acontecendo. Eles viram o seu rabi ser crucificado numa cruz. Eles estavam perplexos diante de todos os acontecimentos que recaíam sobre a igreja através da perseguição, quer dos judeus, quer dos romanos. Mas a promessa que o Senhor Jesus fez a eles aponta exatamente acerca
da presença do Senhor nas suas vidas, mas não apenas para aqueles discípulos, mas a todos nós, que mesmo não estando fisicamente na presença de Jesus, lá nas ruas da Palestina, mas confiamos, cremos e confessamos a Cristo. O Senhor está te dizendo nessa noite, querido irmão, que Ele vai voltar e vai beber um vinho novo com você no reino do seu Pai. Essa é a esperança, essa é a confiança que nós temos. A nossa confiança não se limita àquilo que nós possamos alcançar aqui, por mais coisas boas que sejam. E aqui eu não estou fazendo uma apologia a uma vida franciscana, não. Usufrua daquilo que Deus tem lhe dado. Seja bênção na sua família, seja bênção na igreja. O que eu quero dizer, queridos, é que isso não pode tirar a prioridade do viver cristão. Precisamos nos lembrar que tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso passa, mas há uma eternidade na presença do nosso Deus. E essa é a promessa do Senhor para nós. Lembre-se, os discípulos estavam prestes a passar uma das maiores provações que jamais experimentaram. Por 3 dias, eles ficariam quase sem esperança. Jesus havia morrido, Jesus havia sido sepultado, e eles estavam ali, talvez uns olhando para os outros. E agora? O que vamos fazer? O mestre morreu. Alguns talvez pensassem em voltar para os seus afazeres de outrora. Quantas dúvidas não já chegaram ao seu coração diante das provações que você tem passado, diante das lutas que você tem enfrentado, mas lembre-se, Ele ressuscitou, e Ele trouxe esperança para que você tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Lá no livro de Josué, no capítulo 23, versículo 14, nós lemos, vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma dessas promessas falhou. E o que eu estou dizendo nessa noite, é que o nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O Senhor Jesus está te dizendo, deixe-me dizer-lhe uma coisa, estou prometendo a vocês que eu voltarei, e nos sentaremos e comeremos a ceia das bodas do Cordeiro juntos. Você, querido irmão, pode enfrentar provações que o façam pensar que isso nunca acontecerá. Talvez alguém diga assim, pastor, mas tantos no passado fizeram previsões acerca da volta de Jesus. Quantas pessoas não olharam para as tragédias acontecidas na natureza? Quantas pessoas não olharam para as guerras e ficaram aflitas e disseram o diagnóstico que Jesus estava voltando e Jesus ainda não voltou? É bem certo, queridos, que toda vez que acontecem esses panoramas cataclísticos como nós estamos vivendo agora, diante de guerra, a mensagem apocalíptica se torna muito mais forte, muito mais intensa. Mas apesar de não sabermos o dia, nem a hora que Ele voltará, a certeza que nós temos é que Ele vem. Ele vem. Essa palavra final, queridos, é extremamente preciosa para mim, meus irmãos, porque o Senhor Jesus conhecia os seus discípulos, Ele conhecia você, Ele me conhecia, Ele sabia que um dos seus discípulos o trairia, Ele sabia que todos os seus discípulos o abandonariam, Ele sabia que alguns dos seus discípulos o negariam, e ainda assim, Ele diz para aqueles discípulos no cenáculo, vou me sentar com vocês. Isso é extremamente precioso para a minha vida, porque Jesus conhece o nosso coração, Ele sabe tudo, o bom e o mal, Ele sonda, Ele perscruta. Aquela palavra lá do Salmo 139, é Jesus falando para a tua vida, porque não há lugar onde nós possamos nos esconder, aonde nós possamos encobrir a presença do Deus Todo-Poderoso.
o nosso Salvador nos conhece. Ele conhece todos os segredos do nosso coração. E Ele vai sentar conosco. Ele vai levantar aquele cálice novamente. E Ele vai dizer: missão cumprida. Ele virá buscar a sua igreja. Ele virá buscar o seu povo. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você tem olhado para o passado, se sentido abatido, triste, diante das constantes quedas. Mas eu quero te dizer, querido irmão e irmã, o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. E Ele está aqui nessa noite para te tomar pelas mãos. Ah, pastor, mas eu estou tão sujo, tão imundo, eu estou tão distante de Deus. Mas Ele está pertinho de você. É como aquele pai que aguarda o retorno do pródigo. Talvez você esteja nessa noite aqui como pródigo, tenha provado as coisas do mundo, tenha quebrado a cara, e envergonhado não saiba o que fazer. Eu quero te dizer, arrependa-se, arrependa-se, volte-se para Deus. Esse é o caminho da salvação. Você que está nos acompanhando aí no YouTube, lembre-se do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Muitos homens, queridos, foram erguidos no madeiro. Às vezes a gente tem a ideia romântica que só Jesus foi pregado numa cruz. Não, milhares e milhares de pessoas tiveram essa condenação. Mas o suplício da cruz não se limitou às dores dos pregos perfurando a carne, ou a coroa de espinhos penetrando na cabeça, as chicotadas recebidas. Não, o maior de todos os sofrimentos, como eu falei, são os seus pecados e os meus pecados. Qual a tua decisão? Você deseja uma reconciliação com o Senhor? Você deseja confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Se há alguém entre nós nessa noite que ainda não confessou a Cristo, se há alguém nesta noite que precisa de uma reconciliação, eu quero te dizer, não saia daqui da mesma forma que você chegou. Venha à presença do Senhor.